Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um IDFcast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Nathanael Knaben. É uma honra para a nossa igreja, para nós termos você aqui, né? E a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história, se você poderia se apresentar, como é a sua história. Muito bom, uma honra estar aqui com vocês para que nós possamos adquirir um pouco mais de sabedoria diretamente da fonte. Bom, meu nome é Nathanael, eu sou um descendente de judeus e eu crio conteúdo na internet tentando trazer as pessoas para mais perto de Yeshua. Muitas pessoas acham que eu sou uma espécie de marionete ou um cara fantasiado para tentar dobrar os judeus ou tentar mudar a cabeça dos cristãos. E, na verdade, eu não busco nada disso. Eu só busco fazer com que os meus irmãos judeus ortodoxos enxerguem Yeshua como Messias. E eu busco fazer com que os meus irmãos cristãos enxerguem que Yeshua não era romano, que ele era um homem judeu. A minha história com o judaísmo, hoje eu já não tenho problema de falar sobre isso, mas ela é um tanto profética. Eu lembro que eu estava numa conferência em 14 de novembro de 2013 e um grande homem de Deus, estava acontecendo um grande mover nessa conferência. Ele não me conhecia, eu conhecia ele pouquíssimo, era a segunda vez que eu estava indo para essa conferência com ele. Até inclusive, por sinal, esse homem era o Danduque. E eu lembro que ele estava no momento de orar pelas pessoas, impondo as mãos, todo mundo caindo no chão. E eu extremamente gelado, frio, né, de pé. E aí eu lembro que a equipe de diáconos, eles iam atrás de cada pessoa, porque todo mundo estava caindo no chão. Daí eu pensei, para não ficar feio, eu vou me jogar no chão aqui, eu vou cair aqui no chão, para que as pessoas, né, poxa, pelo menos o cara não tá resistindo, né? E aí, enfim, eu deitei ali, ok. Tão pouco que eu deitei, eu levantei e falei, cara, eu vou ficar em pé. Eu dei uma olhada assim pro lado e falei, tá todo mundo deitado ainda. Eu vou ficar em pé. Aí no que eu levantei em pé, esse homem retorna para mim e ele fala algo muito específico sobre a minha vida. Ele fala assim, eu vejo na vida desse rapaz, eu tô vendo a árvore familiar dele. E eu vejo na árvore familiar dele um judeu, talvez é até um rabino, eu tô vendo ele orando e pedindo que ele tenha na semente dele, na descendência dele, um filho que acredite no Messias e Yeshua, em Jesus, e leve essa bandeira para frente. Aí ele bateu nas minhas costas e falou, that's you, my boy. É tu, meu garoto. Esse filho é tu. Só para contextualizar, dentro do judaísmo ortodoxo, isso, se você for procurar as histórias, você vai perceber que muitos judeus, nascidos ortodoxos, dentro de um sistema rabínico, dentro do código de ética e lei e moral do judaísmo, eles receberam a crença em Yeshua no coração deles. Só porque vários desses rabinos, eles foram riscados do mapa. Eles foram dados como loucos. Por quê? Não existe não existe ser um judeu e acreditar em Jesus. Não existe ser judeu e acreditar nesse tal falso Messias. Então acredito eu que por isso que esse homem judeu orava, pedindo que tivesse um filho corajoso ao ponto de conseguir levar essa bandeira para frente. E aí começa a minha história com o judaísmo. Eu já vinha de um sistema onde eu já acreditava em Yeshua. Eu não vim do judaísmo para acreditar em Yeshua. Eu nasci em um ambiente religioso onde nós já acreditávamos em Yeshua. E na minha adolescência eu fui usado pelo Eterno Deus para resgatar as raízes do judaísmo dentro da minha casa, dentro da minha família. É um resumo de um pouco o que aconteceu comigo. Legal. E como que foi para você, tanto pessoalmente como espiritualmente, essa mudança, não uma mudança na identidade, mas quando você descobriu isso, como que foi para você pessoalmente, com as pessoas, espiritualmente, como foi esse sentido para você? Eu lembro que em 2009, antes dessa conferência que eu fui em 2012, nós tínhamos o costume, na nossa igreja que eu fazia parte, de irmos nos montes para orar. E aí, em um determinado dia que nós fomos no monte, nós encontramos um grupo de homens orando, e eles eram judeus. E a gente pensou, nossa, que loucura, né? A gente tá nesse monte aqui orando, tem uns judeus orando, tipo, não faz sentido isso. E aí, todo sábado a gente se encontrava com esses caras, praticamente no mesmo horário. O nosso culto terminava, o deles também, e a gente se encontrava praticamente todo sábado. E um determinado sábado a gente acabou entrando numa roda de conversa com eles, conversamos e tal, para encurtar a conversa. 7 meses depois, nós estávamos fazendo parte dessa comunidade, uma comunidade judaica.
Só porque o lema da comunidade, e é até hoje o lema dessa comunidade, a comunidade da qual eu fazia parte, se chama Bet Israel. O lema da comunidade é judeus e gentios sendo um no Messias. Então, eu fiquei achando que eu era um gentio, o que não tinha nada de problema, na verdade, até 2013, 14 de novembro de 2013, onde eu me encontro com esse grande homem de Deus. E, eventualmente, quando eu entrei na comunidade, como eu via os meus irmãos usando tzitzi, usando kippah, né, nós celebrávamos as festas judaicas, as festas bíblicas, né? E eu mesmo fui atrás para pesquisar se eu tinha uma ascendência no judaísmo, se o meu sobrenome era um sobrenome judaico, e eu não encontrei nada na internet. Só porque quando em 2013, no dia 14 de novembro de 2013, o Dan vem e libera essa palavra sobre minha vida, mesmo não me conhecendo, não sabendo nada do meu background, eu volto para a internet algumas semanas depois e misteriosamente eu encontro tudo sobre a minha ascendência. Até parece que Deus tinha trancado os links do Google, os links do site de pesquisa de árvores familiares, para que eu pudesse encontrar no momento certo. E aí foi onde eu fiz exame de DNA, foi onde eu contratei um pesquisador de árvore familiar para que ele pudesse encontrar de fato. No início, eu confesso que eu fiquei visitando essa comunidade durante 7 meses, antes de tomar uma decisão de transicionar. Por quê? Será que está certo fazer isso? Para mim mesmo, às vezes, foi um choque, né? Porque os costumes eram diferentes e tal, mas a presença do Eterno era evidente, então, a cada vez que nós nos relacionávamos com aquilo, ficava mais evidente que nós precisávamos, de fato, se encaixar nisso, né? Para minha família, para os meus pais, né? Os meus pais que me criaram dentro de um sistema religioso tradicional, no início foi difícil, a minha família achava que eu estava fazendo uma coisa muito estranha, muito errada. Depois eles começaram a achar que eu era muito extremo com relação ao Eterno, porque tudo eu queria falar de Deus. E depois eles começaram a fazer parte da mesma comunidade. Legal. Você comentou um pouco, Natanael, que ainda na sua adolescência você adotou, né, trouxe algumas raízes judaicas para sua casa. Isso foi antes de você fazer o DNA, antes de você receber essa palavra do Dan, né? Isso foi antes disso acontecer? Foi antes, desde 2009, quando eu comecei a fazer parte dessa comunidade judaico-messiânica, nós começamos a voltar para as raízes. Aliás, a comunidade já celebrava as festas, então eu e minha família começamos a retornar para as raízes judaicas a partir de fazer parte de uma comunidade. Então nós começamos agora a ler a Bíblia de uma ótica judaica, nós começamos a celebrar as festas, eu comecei a usar o tzitz e nós começamos de fato a resgatar esses princípios judaicos dentro do nosso lar. A guarda do Shabat e de fato fazer aquilo que o Eterno instituiu para o judaísmo dentro da Torá, daquilo que a Torá escrita predetermina. E aí quando chega em 2013, algumas coisas para mim, pessoalmente, são confirmadas, né? Ok, eu realmente estou no caminho certo, eu realmente estou fazendo aquilo que o Eterno de fato me criou para fazer. Mas antes de 2013, respondendo a tua pergunta, sim, nós já mantínhamos alguns costumes por conta de eu estar inserido em um contexto judaico-messiânico a partir da comunidade. Você acredita que isso, na sua visão, assim, você acredita que isso já era Deus meio que mostrando para você, assim, a sua identidade, trazendo para você, assim, ó, você pertence a isso? Absolutamente. Eu acho que Deus estava sinalizando o meu propósito através de me dar uma provisão. O que eu acredito muito é que quando o Eterno tem um propósito para as nossas vidas, Ele dá a provisão. E muitas vezes o propósito ele fica evidente com a provisão chegando antes de você cumprir esse propósito. Então eu precisava de um lugar onde eu pudesse fundamentar as raízes da essência que o Eterno havia plantado em mim, porque imagina só, eu descobri que eu sou um judeu e de início não ter um lugar onde eu possa praticar as festas, de início não ter um lugar onde eu possa aprender e possa me fundamentar. Então a comunidade foi um grande fundamento, inclusive o meu rabino, né, ele foi o homem usado para lançar os fundamentos daquilo que hoje eu sou usado pelo Eterno Deus para ministrar. Então assim, foi muito importante, eu com certeza absoluta, o Eterno estava sinalizando já o propósito que ele tinha para comigo, me dando a provisão, né, de eu conseguir fazer parte de uma comunidade, estar inserido nesse contexto judaico. Legal. E quais foram os maiores desafios assim para você, tanto na comunidade qual você estava se inserindo, quanto com os gentios, vamos assim dizer. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou assim? Olha, as principais dificuldades, por incrível que pareça, foi entre a minha família. Tampouco os meus pais, mas as pessoas próximas de mim. Porque, eventualmente,
nós estamos rodeados de pessoas de muitas etnias, de muitos costumes. E meus pais, as pessoas mais próximas de mim, começaram a fazer parte daquilo que eu fui usado pelo Eterno para resgatar, mas nem todos. Então, eventualmente, um ou outro fazia piada, alguma coisa nesse sentido. Mas dentro da comunidade eu não tive qualquer tipo de problema, porque a comunidade tinha um lema: judeus e gentios sendo no Messias. Então, nós tínhamos um grupo de pessoas que são descendentes de judeus e um grupo de pessoas que eram gentios. Então, eu me senti muito em casa. Evidente que, para mim, pessoalmente, eu sempre fui um cara muito metódico, então não queria muito sair da minha zona de conforto, então eu tinha um receio de estar fazendo tudo errado. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que tá certo? Esses caras tudo estranho aí com esses negócios na cabeça. Será que tá certo o que eu estou fazendo? Então, eu visitei essa comunidade durante 7 meses para eu ter certeza que o Eterno estava me sinalizando fazer isso mesmo. Mas o principal desafio foi, de fato, a minha família começar a entender o que estava acontecendo comigo. E eu digo mais, isso demorou até meados de 2022. Depois de 2022, que faz pouco tempo, minha família começou a entender. E aí começou a mudar. Por quê? Quando o Eterno me deu essa graça, porque é uma graça do Eterno, não tive qualquer ambição por isso, quando o Eterno me deu essa graça de ter influência, de poder propagar a mensagem dele através da internet, a minha família começou a ver, ficou evidente para minha família. Então, assim, não era só as vestimentas que eu usava, não, mas ele estava no Instagram e começava a aparecer vídeo meu. E aí eu tenho familiares que moram fora do país, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, e começou a aparecer os vídeos meus para eles. E aí começou a ficar evidente para eles. E aí começou a mudar um pouco a postura de respeito que eles têm para comigo. Então, por exemplo, hoje, dentro da minha família, nós do judaísmo não temos o costume, por exemplo, de celebrar o Natal. Eu não tenho nenhum problema com a celebração do Natal, eu não acredito que Yeshua tenha nascido em 25 de dezembro, mas se as pessoas estão celebrando o nome dele, então vamos se juntar, essas pessoas, e vamos celebrar. No Natal hoje, minha avó, por exemplo, pede para que eu faça a oração da ceia de Natal. Mas antes não era assim. Antes eles brincavam. Eles falavam, tá aí o Bin Laden, você vai explodir a gente. E antes eu tinha a barba grande, né? Então eu falava, o que é isso? Então, sempre brincando, né? Mas agora a posição mudou. E eu entendo que é um tempo do Eterno. Mas esses foram os principais desafios. Eu não considero que seja tão difícil, acho que a dificuldade foi mais minha mesmo de aceitar que o Eterno estava me empurrando para tudo isso. E como que você se sentia, principalmente vindo da sua família? Como você se sentia, assim, em questão de emoções mesmo, sentimento? Como você se sentia com tudo isso? Deus te mostrando algo que era algo que era concreto para você, mas que ali você via que a sua família não tinha a mesma visão. Como que você se sentia, assim? Bom, em um período de tempo que foi muito curto, eu considero, por vezes eu me sentia deslocado. O que é muito comum quando você transiciona de algo antigo para algo novo. Você normalmente se sente deslocado. Quando o Eterno Deus chama Abraão para sair da terra dele e da parentela dele, ele fala, Abraão, lech lecha, sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis menciona que Abraão vagava de um lugar para outro. Até que os pastores de Abraão tiveram um problema com os pastores de Ló. Aliás, Abrão, né? Não era Abraão ainda, mas eles tiveram um problema com os pastores de Ló. E aí foi onde Abraão e Ló se separam. E aí então o Eterno aparece para Abraão e ele fala, agora teu nome vai ser Abraão. Essas aqui são as terras que eu prometi te entregar e tal. Mas a Bíblia fala que antes disso Abraão vagava de um lugar para outro. Ou seja, até que você se ache em uma transição saindo do antigo para o novo, essa fase de adaptação ela é sempre estranha. Então no início para mim era isso. Saber que os meus pais estavam indo em outra comunidade, tendo um outro tipo de rito religioso, e eu fazendo as coisas diferente. Então isso era estranho. Eu era solteiro na época, então eu dependia dos meus pais, eu morava debaixo do mesmo teto deles. Então isso no começo foi um pouco estranho, mas isso foi pouquíssimo tempo até que os meus pais principalmente entenderam o que estava acontecendo. E quando eles entenderam, eles não fizeram parte da comunidade logo em seguida, mas eles entenderam e eles me liberaram. E aí passou algum tempo, eles mesmos começaram a fazer parte da comunidade. Legal. E hoje você não só vive, mas você ensina também sobre a importância, né, das festas bíblicas, do Shabat. Qual que é a influência dessas festas ou de seguir realmente essas festas na sua vida hoje? Bom,
A Bíblia fala a respeito, a Torá fala a respeito de 3 festas que são festas instituídas como estatuto perpétuo. E entende-se por estatuto perpétuo algo que é para sempre, como o sacerdócio de Melquisedeque, por exemplo, é um sacerdócio perpétuo. As festas instituídas por sacerdócio perpétuo são Pêssar, que é a festa de Páscoa, a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, e a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Quando nós estamos olhando para a Torá e nós vemos que o Eterno institui essas festas como estatuto perpétuo, nós vemos que isso agrada o Eterno. E se isso agrada o Eterno, por que nós não devemos celebrar essas festas? Então, em primeiro momento, o judaísmo fala que é muito legal quando o Eterno revela para nós o porquê de nós celebrarmos o mandamento, de nós cumprirmos o mandamento. Mas se ele não falar o porquê, isso não é motivo para que nós não venhamos obedecer. O motivo principal de obedecer é, ele falou, nós baixamos a cabeça e obedecemos. Ponto e pronto. Então, se ele falou que é estatuto perpétuo nós devemos celebrar, nós vamos celebrar e pronto. Só porque a grande verdade é que quando você celebra as festas, isso traz muita prosperidade para sua casa. Traz muita prosperidade para sua família. Porque todas as festas, elas são nada menos do que uma celebração de um marco, de algo que Deus fez. O Pêssar, por exemplo, que é a festa de Páscoa, nós celebramos a nossa libertação do Egito. Na festa de Pentecostes, por exemplo, na festa de Shavuot, nós celebramos a entrega da Torá. E muitos 1000 anos depois, nós celebramos a entrega do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, em Atos capítulo 2. Então, nós sempre estamos celebrando como um memorial, é como se fosse de fato nosso aniversário. Saber o dia que nós nascemos, saber um ciclo que está sendo renovado nas nossas vidas. Então, Natanael, é para todo mundo? Quem dera. Quem dera todos tivessem a consciência de celebrar as festas do Eterno, como estatuto perpétuo. As pessoas saberiam o quão próspero elas poderiam se tornar quando elas retornam para essas raízes de celebrar as festas. Hoje, eu percebo que o Eterno liberou isso para algumas pessoas e o meu trabalho hoje, eu sinto que o meu trabalho é resgatar, não essas raízes, para que as pessoas voltem para uma raiz do judaísmo, não, mas para que as pessoas voltem aos fundamentos que muitas vezes foram perdidos. Porque se você tira o fundamento, o edifício ele tende a ruir. E o fundamento ele está construído sobre a lei de Deus. Essa é a grande verdade. Yeshua pregava a lei de Deus, os apóstolos pregavam a lei de Deus. Eles não pregavam Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós não estamos voltando para um sistema sacrificial, até porque Yeshua foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós estamos sempre buscando retornar aos fundamentos. E conforme Jeremias fala, nós precisamos voltar para os caminhos antigos. Quando achar esse bom caminho, nós precisamos caminhar nele. E caminhos antigos no original é Olam, caminhos eternos. Quem é o caminho eterno? Que era a palavra que estava com Deus de eternidade. Nós precisamos retornar para Yeshua, para o judaísmo de Yeshua. E aí aquilo que o apóstolo Paulo fala aos romanos, judeu não é aquele que o é exteriormente. Circuncisão não é aquela que é feita na carne. Judeu é aquele que é interiormente e circuncisão é aquela que é operada no coração. Então, a grande verdade é que o importante de você retornar às festas é você estar obedecendo aquilo que o Eterno instituiu e você está trazendo prosperidade para dentro da sua casa. Bacana. E você fala muito sobre sabedoria hoje, né? Muito da sua mensagem, da mensagem que você carrega, está muito ligada à sabedoria. Você sempre foi uma pessoa que buscou a sabedoria ou isso teve algum momento onde isso falou mais forte assim no seu coração? Bom, quando eu me conectei com os sábios do judaísmo, né, e no judaísmo nós temos essa fala que é muito comum. Os nossos sábios costumavam dizer que, quando eu me conectei com os sábios do judaísmo, comecei a procurar de forma profunda conselhos, sobretudo para a parte de business, para a parte familiar, para a parte emocional. Eu percebi que sabedoria era de extrema importância porque os nossos irmãos judeus ortodoxos, eles foram expulsos de todos os lugares possíveis da terra. A começar pelo Holocausto, eles iam para uma cidade, eles recebiam o pior bairro da cidade para que eles morassem, em negócios, por exemplo, parcerias, sociedades, eles sempre eram expulsos. Então eles ficavam sem qualquer tipo de oportunidade para sobreviver. Mas tinha uma coisa que ninguém poderia roubar deles: a sabedoria que o Eterno entregava para eles. E foi exatamente por causa que eles preservaram essa sabedoria. Eles pensaram, se a gente não pode se envolver com dinheiro, a gente não pode se envolver com negócios,
Nós não podemos ser sócios das outras pessoas, porque eles sempre tentam nos abafar, eles sempre podam as nossas asas. A sabedoria que o Eterno nos deu, ninguém pode tirar de nós. E aí se cumpriu uma profecia que Isaías fala, se não me falha a memória, é Isaías, que os judeus seriam luz para as nações, seriam luz para os goim, para os gentios, para as nações. E aí o que acontece? Hoje, os maiores bilionários do mundo inteiro estão entre os judeus, por causa da sabedoria que os manteve de pé. Quando nós olhamos para a lei oral, e eu tomo todo cuidado para falar sobre a lei oral aqui, ok? Mas quando nós olhamos para a lei oral, os nossos sábios costumam dizer que quando o maná chovia do céu, aquele alimento ele supria toda a necessidade fisiológica deles, mas supria também toda a necessidade intelectual. Quer dizer, quando eles comiam o maná, que era literalmente um alimento que atravessava a atmosfera, ele descia do céu, atravessava a atmosfera e caía na terra, era um alimento espiritual. Ou seja, alimentava o físico deles, então eles estavam saciados, mas também os alimentava de forma espiritual. Então eles estavam adquirindo sabedoria ao passo de comer o maná que chovia do céu. Agora, quando que eu comecei a me interessar sobre sabedoria? Por que eu falo tanto sobre sabedoria? A palavra sabedoria no hebraico é chokhmah. Chokhmah são duas palavras juntas, chokh e ma. E elas significam, né, a tradução delas para o português é a capacidade de perguntar o quê. Então sabedoria é fazer perguntas. Um grande sábio não é aquela pessoa que tem grandes faculdades intelectuais, que sabe de tudo. O nerd, o CDF, que você pergunta alguma coisa, de bate pronto ele sabe. Não. Um grande sábio é um homem que está disposto a aprender com cada pessoa. Uma mulher que está disposta a aprender com cada pessoa. Por que eu sou tão fascinado por adquirir sabedoria todos os dias? Porque a sabedoria faz com que você seja mais humilde. Sabedoria não é você dizer que sabe de tudo. Uma das 7 características de uma pessoa sábia é dizer assim, ó, eu não sei de nada, eu preciso saber mais. E isso me faz com que eu viva melhor. Muito legal. Você comentou um pouquinho sobre a prosperidade, né? Sobre muitos judeus eles estarem realmente ligados a esse papel de prosperidade. Na sua visão, assim, no seu entendimento e onde você está inserido hoje, por que você acredita, e a gente vê também que tantos judeus assim eles alcançam a prosperidade assim muito por conta da sabedoria, né? Igual você comentou, mas o que diferencia talvez comportamentos, talvez até mesmo uma questão de mentalidade, né? A gente vê que a escassez ela vem muito por conta de uma mentalidade também, né? A prosperidade ela vem através de uma mentalidade, a escassez também vem através de uma mentalidade. Qual que é a mentalidade, por exemplo, de um judeu a respeito da prosperidade? Bom, a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é que prosperidade, ela em último lugar tem a ver com finanças, tem a ver com riquezas. A palavra prosperar no hebraico é a palavra tsalah, que significa atravessar, avançar. Deixa eu só colocar 2 contextos aqui para que nós vejamos essa palavra num contexto bíblico falando sobre prosperidade. Quando José, estava preso, a Bíblia fala que Adonai estava com Yosef e o fazia prosperar em tudo aquilo que ele fazia. Mas como assim? Yosef era um preso. Como é que ele estava prosperando? A palavra prosperidade aparece dizendo que Yosef prosperava quando ele estava na cadeia. Ou seja, Yosef estava avançando, José estava avançando. Um outro momento onde a palavra prosperidade aparece é quando Absalão, um dos filhos do rei Davi, ele tenta usurpar o trono de Davi à força. E aí o que ele faz? Davi entra em uma rebelião com Absalão. Aliás, Absalão entra em rebelião com Davi, eles vão para uma guerra e tal. Davi acaba saindo vitorioso dessa guerra, entronizado, rei de Israel, não tinha descido do trono. Davi está voltando para Jerusalém, ele está voltando com cerca de 1000 homens. Esses 1000 homens atravessaram o rio antes de Davi. A palavra usada para atravessaram foi a palavra tsalah, que significa prosperidade. Ou seja, tem a ver com finanças? Não. Por quê? Porque prosperidade é você avançar. Quando Yosef sai da casa do pai dele, Jacó, e ele é colocado num poço, depois ele é vendido para uma caravana de ismaelitas, e depois ele vai para a casa de Potifar, e na casa de Potifar ele vai preso, e depois de preso ele vai para o governo do Egito, e Yosef ele estava avançando em todas as esferas da vida dele, até que chegou o momento em que o Eterno fez ele avançar financeiramente. E toda prosperidade que o Eterno nos entrega é um recurso para cumprir o propósito. Yosef recebeu esse recurso financeiro, esse recurso de riqueza, para que ele pudesse sustentar a família de Jacó e, posteriormente, para que essa riqueza pudesse ser usada para a construção do tabernáculo de Moisés no deserto.
Agora, é importante nós deixarmos claro que existem muitos judeus, muitos rabinos hoje, que eles não são ricos financeiramente. Eles são sustentados pelo governo de Israel para estudarem a Torá todos os dias. E isso não significa dizer que eles não são prósperos. Se você perguntar, todo judeu é próspero? Sim, todo judeu é próspero. Todo judeu é abundantemente rico financeiramente? Não, nem todo. Mas todos eles são prósperos. Inclusive, os nossos sábios, quando perguntavam para eles, quem é próspero? Quem é verdadeiramente rico? E eles respondiam, rico é aquele que é grato e contente com a sua porção. Então, prosperidade está mais conectada com uma mentalidade do que simplesmente com aquilo que você pode possuir. Tanto é que para o judaísmo, prosperidade é mais sobre você se contentar do que você poupar, do quanto você pode acumular. Agora, uma coisa que é muito evidente para nós é que por causa dessa mentalidade próspera, é importante que nós estabeleçamos também que a prosperidade, e agora eu falo da prosperidade financeira, prosperidade de abundância, né, de não ter uma mentalidade de escassez, ela vem muito da sabedoria que nós adquirimos através daquilo que o Eterno compartilhou conosco. Por causa dessa sabedoria, os judeus se tornaram bons conselheiros para as nações. Os judeus fizeram negócios de forma ética. Os judeus, eles aprenderam a lidar com o dinheiro de forma que outras pessoas não haviam aprendido a lidar com o dinheiro. E eles começaram a usar dinheiro como uma ferramenta espiritual. E aí, quando Yeshua desce para a terra, ele fala, olha, ninguém pode adorar a dois senhores. E um dos senhores ele fala que é Adonai e o outro senhor ele fala que é o dinheiro. E em todo o Brit Hadashah, no Novo Testamento, o único senhor que ele dá um poder de senhor, além de Adonai, é o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele é espiritual. E os judeus sempre entenderam isso, que o dinheiro de fato é espiritual. Mas tem uma mentalidade que nem sempre foi assim. Os meus irmãos aprenderam a duras penas, eu digo, que a maior lição para que você possa prosperar é assumir quem você é no eterno Deus. Quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, o Eterno havia prometido, eu vou liderar vocês vão para uma terra que mana leite e mel, a semente vai cair do bolso de vocês, vai frutificar de uma forma que vocês nem imaginam, né, de uma forma lúdica, estou contando aqui, prestes a entrar na terra prometida, eles pensam, Moisés, tem como enviar uns caras aí, só pra gente ver como é que é a terra? Quando os caras voltam da terra, eles falam, confirmado. O cacho de uva é gigante, tudo lá é abundante, a terra realmente mana leite e mel, mas inclusive os caras também são gigantes. A gente não vai conseguir acessar. Só porque o Eterno havia prometido, eu vou liderar vocês. Vocês apenas precisam dar o passo de acessar. Em outras palavras, o Eterno estava dizendo, assumam quem vocês são. Eu sou o Eterno Deus, Adonai de Zevaot, o Senhor dos Exércitos, eu vou liderar vocês, apenas assumam quem vocês são. Naquela noite, os hebreus falaram, nós não vamos ir, nós ficamos com medo. Aí o Eterno falou, ok, vocês gostaram bastante do deserto, percebo que vocês gostaram bastante do deserto, então fiquem no deserto. Toda aquela geração acabou morrendo no deserto. Naquela mesma noite, eles pensaram assim, não, a gente vai, não, o que a gente fez? Meu Deus, a gente tá louco, a gente vai assumir. Nós vamos assumir a terra prometida. Aí Moisés fala, gente, Deus já deu a sentença, não vão. Naquela noite eles tentaram assumir e tudo aquilo que eles temeram que aquele povo poderia fazer com eles, de fato aquele povo fez, porque o Eterno já não estava mais com eles. Com essa lição aprendida, os judeus dali para frente assumiram quem de fato eles eram. E aí quando eu falo que eles eram expulsos de todos os lugares, por exemplo, eles davam um banhado, se eu não me engano, tá? Não posso passar uma informação errada aqui, mas se eu não me engano, foi na Inglaterra que aconteceu isso. Hoje, um dos bairros mais ricos da Inglaterra é um bairro judaico. Mas no início, se não me falha a memória, era um banhado, se eu não me engano era na Inglaterra. Eles deram um banhado para os judeus. E os judeus, com toda a sabedoria, transformaram o banhado num dos bairros mais ricos da Inglaterra. Por quê? O Eterno está conosco. Nós vamos assumir exatamente quem nós somos no Eterno Deus. Então, quando você muda essa mentalidade, não é a falta de dinheiro que vai te parar. Porque, inclusive, os judeus que começaram com essa prosperidade de extrair riqueza de tudo. Então, eles pegam uma cadeira, por exemplo, e eles vão começar a dissecar essa cadeira e eles fazem tudo o seu negócio. Eles pegam um frango, por exemplo, eles fazem as penas do frango seu negócio, eles fazem a pele do frango seu negócio, eles fazem a carne do frango seu negócio. Então tudo eles transformam, eles fazem de forma muito fácil um business através da sabedoria que o Eterno concedeu para eles. Mas por quê? Eu estou assumindo quem eu sou. É uma identidade muito firmada, que obviamente em algum extremo
por alguns momentos, os meus irmãos até têm uma espécie de superioridade, né? De se acharem superiores aos outros. Obviamente, nós precisamos equilibrar, mas de fato precisamos assumir quem nós somos no eterno Deus. Se ele falou, está falado. Se ele escolheu para sermos luz para as nações, e essa promessa foi estendida aos gentios, nós somos luz para as nações. Por que nós temos força? Não, porque ele quis assim. Certo. E hoje, Natanael, você conta com mais de 700 mil seguidores no teu Instagram ali hoje. Como que é para você trazer profundidade bíblica realmente nas redes sociais ali, com tantos desafios que hoje a gente tem, né, no mundo digital, assim? Como que é para você trazer essa profundidade bíblica, porque o que você traz ali realmente é profundo, você traz algo realmente, né, algo da sabedoria, com os desafios que a gente tem hoje na internet, né, que tudo é muito raso. Se você não se posiciona, em pouquíssimo tempo você estará se dobrando diante de quem se posiciona. Então há uma necessidade dos filhos e filhas do Eterno, que carregam uma mensagem de vida eterna que pode mudar a vida das pessoas, de se posicionarem. E quando eu falo de se posicionar, não é nem uma espécie de misticismo ou mantra ou esperar que o Eterno desça dos céus e fale, olha, você precisa começar a criar conteúdo, você precisa começar a abrir a boca e aprender aquilo que você aprendeu lá na IDF e fazer com que aquilo saia para fora das quatro paredes da comunidade do templo. Porque a grande verdade é que nós fomos chamados para comunicar, para sermos os mensageiros do reino e comunicar tudo aquilo que o Eterno tem compartilhado conosco, para que nós possamos transbordar sobre a vida das outras pessoas. Eu encontrei a minha forma de comunicar. Eu sempre trabalhei com marketing, com branding, posicionamento, e durante muito tempo eu criei conteúdo de branding, de posicionamento na internet. E eu era, sabe, um cara modelando o conteúdo de outras pessoas, muito legal, mas vivia muito no raso. E aí foi quando eu experimentei fazer um conteúdo que todo mundo falava assim, nossa, não mistura coisa espiritual com coisa profissional, vai dar uma confusão na cabeça. Eu pensei assim, por que não? E aí eu resolvi criar um conteúdo espiritual dentro de um conteúdo de branding, de posicionamento, e para minha surpresa, foi isso que o Eterno usou para de alguma forma me entregar mais 600 mil seguidores de forma totalmente orgânica. Depois, eventualmente, eu investi em tráfego pago, etc. Mas hoje eu não vejo uma outra forma de desconectar espiritual de uma vida material. Né? Quando a gente desconecta a nossa vida material da vida espiritual, é como escolher onde o Eterno vai entrar. Ah, aqui no meu negócio tu não entra. Só entra no meu negócio quando eu estou dentro da igreja. Mas no meu business tu não entra. E aí para mim ficou muito evidente uma coisa que o judaísmo sempre me ensinou. Cuide do business de Deus e ele cuidará do seu. Pessoas mandavam mensagens dizendo assim, Natanael, vi um vídeo seu falando sobre Yeshua, vi um vídeo seu falando sobre sabedoria judaica, quero contratar sua mentoria de brand de posicionamento. Foi difícil até para mim entender, porque eu não estava fazendo um tráfego pago, eu não estava falando sobre mentoria de brand de posicionamento, conteúdo de quebra de objeção, conteúdo técnico, 3 formas para você se posicionar melhor. Não, eu estava falando sobre Yeshua. E aí a pessoa vem e quer contratar minha mentoria profissional porque ela me ouviu falar sobre Yeshua. E aí eu entendi. Fale sobre o nome do Eterno entre os homens e ele falará do seu nome no ouvido das pessoas que precisam contratar aquilo que você tem para oferecer. Porque quanto mais alinhado o Filho de Deus está com a vontade do Pai, com pequenos esforços, ele alcança grandes resultados. E o contrário é verdade. Quanto mais desalinhado um Filho do Eterno está, ele pode continuar sendo filho ainda. Ele vai para o céu. Mas quanto mais desalinhado ele está, mais ele patina, mais técnica ele precisa, mais energia, mais esforço ele precisa colocar. E menos resultado ele vai ter. Então hoje eu não vejo uma outra forma de você criar conteúdo, e todo mundo que está assistindo a gente aqui, eu recomendaria fortemente que você deixasse os seus princípios bem esclarecidos. Porque quando nós olhamos para uma perspectiva técnica de brand e posicionamento, as pessoas, antes de comprar o produto que você tem para oferecer, elas compram primeiro a sua essência, o seu propósito. E isso não tem a ver com algo finito, tem a ver com algo infinito. Não tem a ver com o que se passa desse lado da eternidade, mas tem a ver com o que se passa do outro lado da eternidade. Quando você consegue falar com a alma eterna da pessoa, fazer business fica muito mais fácil. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas basicamente isso. Respondeu assim. E no início, assim, quando você começou a criar conteúdo, né? A gente sabe que sempre tem aquela brincadeirinha também das pessoas. Como que foi, assim, falavam pra você, o blogueirinho e tal. Como que foi esse início? Bom, primeiro começou a acontecer com os meus próprios familiares, né? Eles achavam que eu era coach, primeiro, e eventualmente achavam que eu era blogueiro e tudo mais. É muito comum por parte das pessoas
quando elas olham um número crescente de seguidores no seu Instagram, elas começam a achar que você está se deixando influenciar, que está subindo para sua cabeça e que você só está desejando aquilo ali. Mas eu vou te falar que a grande verdade é que para mim, eu sempre falo isso pra minha esposa e para as pessoas que são íntimas, para mim não mudou nada desde que eu comecei a criar conteúdo na internet. A única coisa que mudou é que agora mais pessoas ouvem os conteúdos que eu crio. Mas para mim não mudou absolutamente nada. E quando eu falo que não mudou nada, os problemas que eu tinha antes de ter 700 mil seguidores, eu preciso lutar contra eles. Os pecados que eu tinha, os desafios que eu tinha, eu preciso lutar contra eles todos os dias. Não quer dizer, o Eterno me deu uma influência e eu sou 100% presente para isso. De que se eu não multiplico essa influência, se eu não lido de forma carinhosa, se eu não cuido dessa influência que o Eterno me deu, isso facilmente vai ser retirado de mim e vai ser dado para outra pessoa. Porque o Eterno não é um investidor nécio. Ele não é um investidor que olha para a bolsa de valores, ele vê aquela ação a que mais está caindo há 10 anos e ele fala, eu vou investir nessa aqui. Não, ele não desperdiça recursos. Então ele investe recursos em quem está multiplicando. Então eu tenho muita clareza a respeito disso. Mas sim, no começo, as pessoas acabavam pegando no pé, é blogueiro, é o coach, etc. Até que de algumas pessoas é normal, né? Muitas vezes você precisa mudar os seus ambientes a fim de que você possa se conectar com o próximo passo que o Eterno está sinalizando para você. E isso é comum no reino de Deus. Nós vemos o reino de Deus como uma música que não fica indo e voltando e repetindo a mesma coisa. O reino de Deus é uma história que vai sendo construída e nós estamos sendo usados para que os capítulos de Atos dos Apóstolos ainda estejam sendo escritos nos dias de hoje. Natanael, acredito que tenha muitas pessoas que têm essa dúvida, talvez pessoas que também não te acompanham com tanta profundidade assim, mas o porquê do laranja? Bom, desde que eu era criança eu gostava muito da cor laranja e se você for pegar os meus primeiros vídeos que eu fiz para a internet foi em 2007, tão pouco que o YouTube chegou aqui no Brasil, eu comecei a produzir conteúdo para a internet e o meu quarto era laranjado, eu tinha um contrabaixo na minha adolescência que era da cor laranjada, eu sempre gostei muito de usar a cor laranja. E assim que eu comecei a me posicionar na internet, eu contratei uma equipe que desenvolve identidade visual e, por incrível que pareça, a cor que eles me deram para eu usar 80% do tempo era o laranjado. E aí, obviamente, eu uso um emoji de laranja também para contribuir um pouco mais com isso. Mas é mais uma questão de branding mesmo e de gosto pessoal. Eu sempre falo que o branding ele nasce da essência. O posicionamento ele nasce da essência. Ele não nasce simplesmente de um conjunto de regras que você cria. Então eu sempre busco olhar para os meus mentoreados, saber a história dele e a partir da essência, e tem algumas coisas que o Eterno te entregou na tua infância, alguns talentos que ele te entregou na tua infância que você simplesmente era bom. Você era bom em fazer cálculos, você era bom em escrever, você era bom em desenhar, e às vezes você cresce e está tão afastado daquele talento que o Eterno te deu, e às vezes o Eterno queria usar isso, era um sinal a respeito do seu propósito já. E eu lembro que na minha infância, muitas pessoas me falavam que eu falava demais, Só que quando eu cresci um adolescente muito tímido, tinha problemas seríssimos com timidez, não ficava em locais públicos com mais pessoas e tal. E hoje o que mais o Eterno me usa é para falar com as pessoas. Apesar de que foi difícil para mim lidar com isso, porque eu preferi estar atrás das câmeras, eu sei todas as câmeras que vocês estão usando aqui, eu sei sobre as lentes, eu já estou olhando o softbox, então eu gosto muito disso, eu gosto dessa parte de bastidor, e trabalhei muito tempo com isso, mais de 10 anos com isso, mas parece que o Eterno me empurrou para uns lugares que eu nem trabalhei para que isso acontecesse, mas eu olhei para minha essência, o laranjado estava lá, e estrategicamente eu uso isso. O Instagram, a meta, na verdade, se não me falha a memória, em 2023, eles lançaram um manual de marca. Como que nos próximos anos você pode ter uma marca consolidada no Instagram? E duas coisas foram muito importantes que eles liberaram. Você precisa ter uma voz, e quando fala voz, é um tom de voz, é um sentimento. Não pode ser um cara engraçadão, daqui a pouco é um cara sério, daqui a pouco é um cara que está provocando as pessoas, daqui a pouco é um cara que está xingando. Não, tem que ter uma linha editorial para que as pessoas conheçam. Por exemplo, eu não fico fazendo conteúdo engraçado, meu conteúdo normalmente ele é sempre sério. Às vezes tem alguma coisa de humor para não deixar tão rígido, mas ele é sempre sério. E a segunda coisa que a Meta falou é que o seu Instagram precisa ter uma cor. Né? Você visita um Instagram, às vezes, e aí vê uma bagunça, e aí tu não consegue identificar
de forma a assimilar de fato cor. Por exemplo, se eu pergunto para você, qual é o refrigerante cujo rótulo é vermelho? Coca-Cola. Você já associou, né? Se a gente pensa num banco da cor vermelha, é o Banco Santander. Então, você acaba associando justamente por causa de cor. Então, por isso que às vezes eu estou sempre com gorro laranjado, estou sempre usando emoji de laranja, a legenda dos meus vídeos é laranjado, às vezes o fundo do meu vídeo é laranjado. É basicamente isso. Legal. E qual a mensagem que você traria, assim, para pessoas que talvez tenham uma mensagem, que elas sentem que tem uma mensagem dentro dela que precisa sair, que ela precisa extrair para o mundo, mas talvez elas têm medo de se expor, medo de criar conteúdo, medo de aparecer? Qual que é a mensagem que você traria? Talvez começa? Uma das coisas que para mim fica, quando eu olho para a antiga sabedoria, para as palavras que o Eterno Deus liberou para nós, uma coisa fica muito evidente para mim. O medo, ele é ativado por intermédio da fé. E a coragem, ela é ativada por intermédio da fé também. Talvez nós nunca tenhamos pensado sobre isso. Imagina o seguinte, você encontra com um urso em uma floresta. O seu medo, ele começa a gerar algumas sensações em você de que em um futuro muito próximo, aquele urso vai te devorar, ele vai te dilacerar de fato e você vai acabar morrendo. Então você começa a pensar a respeito de um futuro e você começa a crer, ou seja, a fé ativa esse futuro de que você realmente vai morrer. E aí, então você escolhe ou fugir, ou você escolhe ficar ali e o urso vai realmente te acabar acabando com você. Ou você começa a ativar pensamentos de extrema coragem. Não, ele não vai fazer nada comigo. Eu vou liberar uma oração aqui, eu não vou ser... O urso não está de jejum hoje, eu não sou alimento dele, tá tudo tranquilo. Ou seja, a partir da fé, que é a mesma fé utilizada para ativar o medo, a mesma fé utilizada para a coragem, você começa a visualizar um futuro que tudo, o desfecho daquele futuro, ele é positivo, ele não é negativo. É igual quando nós estamos orando por uma pessoa. A pessoa está enferma. Você não ora pela pessoa assim, ó, pai, cura essa pessoa. Mas o seu pensamento, você está pensando já nela sepultada. Não. Você está pensando nela saindo daquela cama andando. Você está pensando nela restaurando, pulando na igreja, adorando o eterno Deus. Ou seja, o medo e a coragem, eles são ativados pela mesma fé. Só que você precisa agora escolher ter fé para ativar a sua coragem de fazer aquilo que o eterno te pediu para fazer. Eu não quero assustar as pessoas com isso que eu estou falando. Mas quando você não se posiciona, você pode ativar a ira de Deus. A partir de não se posicionar, de não assumir quem você é. Um queridinho de Deus ativou a ira de Deus porque ele não se posicionou, que foi Moisés. Deus não se irou com Adão e Eva quando eles pecaram. Deus não se irou com Caim quando Caim matou Abel. Deus não se irou com a geração do dilúvio quando eles estavam casando, se dando em casamento, festejando, eles não ouviram Noé. Não. Ele se irou com Moisés, o queridinho que ele tinha chamado para libertar o povo do Egito. Por quê? Porque Moisés ficou com medo de se posicionar diante do faraó. Então, eu não quero assustar as pessoas que estão nos assistindo, mas não queira despertar a ira de Deus com a sua falta de posicionamento. Porque se você não se posiciona, você perde espaço. E nós perdemos espaço para pessoas que muitas vezes estão se posicionando de forma estratégica, de forma intencional, com uma mensagem caída. E no mundo dos negócios, no business, o mercado responde quem se posiciona melhor, não quem tem uma melhor mensagem. Infelizmente é isso. Por isso que nós temos músicas com palavras caídas ganhando os melhores lugares. Por isso que nós temos políticos corrompidos ganhando as eleições. Por isso que nós temos professores, juízes assumindo lugares do alto escalão, não porque eles têm uma mensagem pura e boa, é porque eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E quando a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, é igual quando a Bíblia fala que a carne é fraca. Muitas pessoas pensam assim, ó, a carne é fraca e o espírito é forte. Logo, por isso que eu peco. Porque minha carne é fraca, você sabe, né? Minha carne é fraca. Não é uma desculpa para pecar. A Bíblia já está garantindo para você, a carne é fraca, ela não tem chance contra você. Então, se você dá chance, é porque você quis. Porque a carne já é fraca. Os filhos das trevas, eles já são mais prudentes do que os filhos da luz. Já é uma garantia. Agora você vai fazer o quê? Vai ficar adormecido? Porque eles são mais prudentes? Não. Sabendo disso, se posicione. Porque quem não se posiciona acabará se dobrando diante daquela pessoa que está se posicionando. Nós falamos aqui também muito sobre identidade,
posicionamento, né, que tem muito a ver com identidade também, o que você poderia falar hoje para pessoas que talvez elas se sentem desconectadas realmente espiritualmente, ou até mesmo talvez tenham dúvida da sua identidade, talvez ainda não encontraram a sua identidade, sabe? Pessoas que talvez copiam um aqui, outro ali, sabe? Que não tem personalidade e acabam copiando várias pessoas e não sabe quem ela realmente é. Qual mensagem você traria para essas pessoas assim? Como que elas poderiam encontrar essa identidade delas e como que elas poderiam viver isso de uma forma realmente íntegra? Existe algo que eu sempre costumo dizer, é que o propósito ele é encontrado no caminho da execução. Muitas pessoas esperam que elas vão receber uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail dizendo assim, ó, chegou o seu propósito. E a grande verdade é que quando o Eterno Deus chama Abraão, nós voltamos para a expressão que ele usa, ler, lerá. O Eterno fala para Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Mas no hebraico ele fala ler, lerá, e a expressão ler, lerá significa saia para ti mesmo. Saia para dentro de ti mesmo. Em outras palavras, o que o Eterno estava falando para Abraão era, Abraão, eu plantei em você uma essência. Agora você precisa olhar para dentro de você mesmo para encontrar essa essência. Você precisa olhar para a sua história para encontrar essa essência. Quando o Eterno Deus criou Adão, ele colocou em Adão uma Neshama. Neshama é alma. No judaísmo nós chamamos de alma divina. O Eterno Deus estava compartilhando a alma dele com o ser humano. Estava compartilhando atributos dele com o ser humano. Dentro da palavra Neshama, nós temos a palavra Shem. Neshama significa alma, Shem significa nome. Ou seja, quando o Eterno Deus estava criando Adão, quando ele estava criando Natanael, ele estava soprando sobre as narinas do Adão, do Natanael, uma Neshama, uma alma divina. Mas nessa Neshama, ele também estava dando um nome para o Natanael. E esse nome significa uma essência e um propósito. Só porque é missão do Natanael, é missão do Adão, é missão do Abrão, sair da sua terra, da sua parentela, e perseguir o propósito no qual o Eterno plantou dentro dele. O que acontece? Quando Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, ele não sabia para onde é que ele estava indo. Deus não falou assim, ó, tá aqui o mapa, você vai sair desse ponto e vai chegar nesse X vermelho aqui, ó, Abraão. Não. Ele falou, você vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Abraão vaga de um lugar para o outro, até que em determinado momento o Eterno, ele realmente aparece para Abraão. Natanael, então o que eu posso fazer para descobrir o meu propósito? Eu sei que cada pessoa hoje, ela sabe pelo menos o primeiro passo que ela tem que dar. Por mais desconfortável que para ela pareça. Mas ela sabe o primeiro passo que ela tem que dar. No caminho da execução desse passo, eu não tenho dúvida de que o propósito dela será encontrado. Eu vou citar um pequeno exemplo, só para finalizar essa minha resposta, para que a gente consiga fundamentar um pouco mais. O propósito de Davi já havia sido revelado pelo Eterno Deus. Ele seria rei de Israel. Ele havia sido ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel. Só porque Davi não fazia ideia de como que esse propósito de fato iria se consolidar, qual era o tempo, quais eram as circunstâncias. E um dos propósitos que Davi tinha era matar Golias. Ele não fazia ideia desse propósito. Ele não fazia ideia que ele precisava matar Golias. E que através disso, caminhos iriam ser abertos para que ele pudesse de fato ser o rei de Israel. Só porque o que Davi fez quando Davi foi para o campo de batalha? O que Davi tinha que fazer? Davi foi para matar Golias? Não. Ele foi para levar mantimento para os irmãos. Ou seja, o primeiro passo de Davi, eu não sei quem é um gigante, eu não sei o nome dele, eu não sei o tamanho dele, eu não sei qual é a afronta que ele fez, eu não sei de nada. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que levar pão para os meus irmãos, queijo, trigo, um refri, porque eles estão lá, um Red Bull, que eles estão meio para baixo. Eu só preciso fazer o que está ao meu alcance nesse momento. O propósito será encontrado no caminho da execução. Com quem que Davi se encontra? Aí ele fala, não, é impossível que esse cara está tirando sarro do nosso Deus e ninguém aqui já fez alguma coisa. Pois eu vou lutar. O propósito ele é encontrado no caminho da execução. Ou seja, você faz aquilo que está ao seu alcance no momento. Meu próprio exemplo. Quando eu comecei a me posicionar na internet, eu não tinha clareza de que eu estaria no podcast da IDF. Eu não tinha clareza de que eu ministraria na IDF. Eu e o pastor Fábio, nós somos amigos mais de 10 anos. E por que agora que eu recebi um convite para ministrar aqui? Eu não tinha noção de nada disso. Mas eu tinha clareza de uma coisa, lá no dia 3 de janeiro de 2022, que foi o dia que eu resolvi me posicionar. De alguma forma, eu queria ser usado pelo Eterno Deus para que um fogo fosse aceso no coração das pessoas, nas esferas espiritual, pessoal e profissional.
Eu só queria que isso fosse aceso no coração das pessoas. Se alguém me pedisse um conselho espiritual, eu queria estar pronto para acender um fogo espiritual no coração das pessoas. Se alguém me pedisse um conselho profissional, eu queria estar pronto para acender um fogo de um conselho espiritual no coração das pessoas. Eu simplesmente queria estar pronto para aquilo ali. Eu tinha clareza de que isso ia virar um business, de que isso ia virar mentoria. Eu tinha clareza de que o Eterno ia me trazer seguidores. Eu tinha 800 seguidores. Cerca de 800 seguidores. Eu não tinha clareza de nada disso. Mas eu só precisava levar trigo, pão, queijo para os meus irmãos no acampamento. E aí, em determinado momento, eu acabei me encontrando com Golias. Legal. Quais características ou quais realmente dicas assim que você traria para as pessoas, buscando realmente, tirando realmente da sabedoria judaica, assim? Quais conselhos, na verdade, você poderia trazer para as pessoas, 3 conselhos voltados à sabedoria judaica que qualquer pessoa que praticasse teria êxito em alguma área da vida? Bom, uma das coisas que mais me perguntam diariamente é como que eu posso encontrar o meu propósito. E, embora o propósito é encontrado no caminho da execução, nós temos algumas evidências que o Eterno nos deixa como sinais para que nós possamos seguir um tipo de linha, ou pelo menos validar alguns testes na nossa vida. Eu diria para as pessoas, preste atenção em talentos que o Eterno te deu. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, talentos que você tinha desde criança. Falar bem, comunicar bem, você tinha uma facilidade de fazer amizade, tinha uma facilidade de desenhar, tinha uma facilidade de tocar algum instrumento, tinha uma facilidade com matemática, ou com ouvir as pessoas e dar bons conselhos para as pessoas. Muitas vezes seu propósito pode ser revelado através de um talento que o Eterno te deu. O segundo conselho que eu daria para as pessoas, preste atenção nos seus problemas. Por quê? E eu ouvi isso de um grande sábio uma vez, em 2013, que ele falou que a área onde você mais tem problemas é a área onde o Eterno quer te usar, depois de curado, para que você possa curar a vida de outras pessoas. Muitas vezes o problema ele bate nas nossas portas todos os dias e nós, em vez de ir lá e confrontá-lo, para que nós possamos tirar uma solução daquele problema, nós não abrimos a porta para evitar o confronto, para evitar o conflito. Então, preste atenção no teu problema. E a terceira coisa que eu diria que é a primeira coisa que você deve fazer, né? Primeiro, olha para os seus talentos, olha para os seus problemas e, por último, em primeiro lugar, o mais importante, eu diria, preste atenção nas palavras da antiga sabedoria. Porque muitos homens viveram exatamente aquilo que você está vivendo. O propósito ele é encontrado a partir de você se revelar, de você se relacionar com o Eterno todos os dias. Ele revela o propósito que ele tem para com você, até porque ele foi o criador do seu propósito. Ele foi o criador da sua essência. Olha para os seus talentos. Não negligencie os seus problemas. Abraça esses problemas. E preste muita atenção no que as palavras da antiga sabedoria falam. Porque Abraão pode revelar muito a respeito do seu propósito. José pode revelar muito do seu propósito. Talvez hoje alguém está preso espiritualmente, como José estava fisicamente. Mas é só uma preparação para que você possa ser levado para um governo. Talvez hoje você está sendo rejeitado pela sua família. Mas é só uma preparação para que o Eterno possa te conduzir para escrever os melhores salmos da sua vida. O seu desafio revela o propósito que o Eterno tem para você. Então se relacione com as palavras da antiga sabedoria, preste atenção nos seus problemas e preste atenção nos seus talentos. E para nós finalizarmos, Natanael, qual mensagem você deixaria hoje para a família IDF, para a cidade realmente de Fazenda Rio Grande, para todas as pessoas que estão ouvindo o podcast hoje? Não tem outra mensagem minha que eu poderia deixar a não ser repetir as palavras de quando perguntado Yeshua sobre qual era o maior dos mandamentos, e ele fala: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas posses, e está falando sobre finanças, inclusive, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós vivemos uma vida para levar glória e honra para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Embora muitos de nós não saibamos o propósito específico que o Eterno tem para nós, Pedro nos fala que ele nos resgatou das trevas para que nós pudéssemos sermos evangelistas. Eu não estou falando simplesmente do ministério evangelístico, o que é muito importante para a edificação dos santos, mas para que nós pudéssemos anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Então, se hoje nós estamos vivos, já existe um propósito.
para que nós possamos levar glória e honra, para que nós possamos dar prazer, para que o Eterno nos tenha como um violão afinado. Quando ele toca, ele fala, que prazer que eu tenho nesse violão. Eu quero ficar a noite inteira sentado na fogueira tocando com esse violão, porque eu tenho prazer nesse violão, nesse instrumento. Legal. Foi uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Realmente podemos aprender muita coisa com a sabedoria e espero que para vocês também essa mensagem realmente edifique o coração de vocês. Vocês deixem a sua curtida, o seu comentário, sigam o Natanael também nas redes sociais dele, que acredito que a sabedoria, por mais que a gente tenha, sempre tem mais para a gente encontrar, né? Então, acompanhe o Natanael nas redes sociais dele, acompanhe as nossas redes sociais também e nos vemos no próximo podcast.